Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Antes de nós darmos a palavra de Deus, a Rosângela tem um pedido aqui de oração para o irmão dela, o Luiz, que está bem mal, hospitalizado, na Santa Casa, muita dificuldade de saúde. Nós vamos orar. Mais algum pedido de oração, irmãos? Nós incluímos, fala com eles. Paola, perdeu o filho há uma semana. Paola, consolo na vida da Paola. Quem mais? Nelson e Maria Rita, do que é meio. Oi, verdade. Mais alguém? Não, se você pode, fique de pé. Vamos orar. Vamos colocar essas pessoas diante de Deus. Feche teus olhos, Pai. Nós sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas, Pai, mas nós também cantamos aqui um Deus que é poderoso, um Deus que cura, Pai, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que opera milagres e faz o impossível, Pai. Por isso nós clamamos por essas situações, Pai. Nós clamamos por cada uma delas, nós clamamos pelo Zé Luiz lá hospitalizado, Pai. Cura, livra, Pai, opera um milagre naquela vida, tira ele daquele hospital em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos a vida da Paola diante de Ti, Pai. Nós não sabemos, nós não entendemos, Pai, como ela pode ter perdido um filho, Pai, tão novinho, Pai. Nós não compreendemos, mas nós pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu consolo na vida dela, Pai, que ela possa encontrar em Ti refúgio, Pai. Nós clamamos pelo Zé Luiz, por esse casal, Pai, que está enfermo, pedindo um Inhafã, Pai. Também pedimos que Tu estejas alcançando eles, Pai, em nome de Jesus, curando, livrando do mal, dando paz, dando saúde, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Irmãos, quem não estava aqui domingo passado, levante a mão sem vergonha. Quem não estava aqui domingo passado? Amém. Você que não estava aqui domingo passado, saiba que você está aqui porque você é resposta de oração, porque nós oramos para que você estivesse aqui nessa noite, porque nós falamos sobre a falta que você faz, cada um de você que não está aqui nessa noite, a falta que nós sentimos de você, domingo pós domingo. É um privilégio para nós te receber aqui num dia tão importante, num dia que nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus e lembrando, fazendo essa lembrança, essa comemoração, porque comemoramos a ressurreição, lembramos da morte e comemoramos a ressurreição de Cristo. Eu queria rapidamente nessa noite falar um pouquinho sobre essa alegria que nós temos, que eu tenho, que você tem aí. Se você olhar para o teu lado, olha para quem está do teu lado, essa pessoa bonita, que está cheirosa, veio para cá hoje, aí, toda arrumada, pôs a melhor roupa para vir na casa do Senhor. A alegria que nós temos de estarmos aqui. E por que isso, irmãos? Por que nós nos alegramos quando você vem? Por que nós ligamos às vezes, mandamos um recado? Por que nós nos preocupamos, irmãos? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Eu e você fazemos parte do mesmo corpo, do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo que eu e você fazemos parte, que estamos juntos, fazendo isso aqui nessa noite, juntos, cantando, louvando, ouvindo a palavra, participando da ceia. Esse corpo, irmãos, é comparado com o corpo humano mais de 30 vezes no Novo Testamento. E o nosso corpo, o corpo humano, ele tem uma estrutura muito complexa, extremamente complexa. Ele é formado por 206 ossos, são 650 músculos e 100 trilhões de células. É algo muito complexo, você sabe toda a complexidade que o seu corpo tem quando você tem as suas dores, quando você tem as suas dificuldades. O corpo, irmãos, por mais que ele seja constituído por muitas células, por trilhões de células, ele é uma única unidade. Por mais que nós tenhamos todos os ossos, todas as células, todos os músculos, nós somos um. Nós temos essa unidade, cada um de nós. Você tem o seu corpo, você é um. O corpo, irmãos, só terá, o nosso corpo só terá saúde se cada uma das 100 trilhões de células que estão e fazem parte do nosso corpo levarem em consideração as necessidades de todo o corpo. Nós só seremos saudáveis se cada uma das nossas células entender que ela não é individual e egoísta, ela não pode fazer nada sozinha, ela está ali porque ela faz parte desse conjunto muito maior que é o corpo humano. E isso precisa
precisa funcionar de uma maneira harmoniosa para que tudo funcione. O problema muitas vezes, irmãos, isso quem escreve sobre esse problema é o Dr. Paul Brand, que diz o seguinte, que algumas células, elas escolhem viver no corpo, se beneficiando do corpo, e ao mesmo tempo se mantendo em completa independência. Elas querem viver no corpo, mas elas não querem entender que elas fazem parte de um organismo único. Elas querem viver sozinhas, uma carreira solo, sem se preocupar com tudo, com todo o resto. E quando acontece isso, irmãos, essas células se tornam parasitas, e elas se tornam células cancerosas. A figura então desse corpo que precisa de 100 trilhões de células, não importa, mas são tantas, lembra? São 100 trilhões, é verdade. Mas se uma dessas, a menor que for, não fizer a função dela dentro do corpo, se ela não entender a unidade a qual ela pertence, essa célula se torna um parasita e causa enfermidade para o nosso corpo e causa problemas para nós. A figura do corpo humano, irmãos, que falamos bem superficial, bem resumidamente nesse momento, é muito útil para descrever algo que é uma realidade nas nossas vidas. Nós somos um corpo, nós somos uma unidade na diversidade. É isso que existe entre nós, é isso que nós precisamos e podemos celebrar dessa noite. Assim como o nosso corpo tem diferentes partes, assim também o grupo que nós pertencemos, que pertence a Deus, esse corpo de Cristo, também é composto por diferentes pessoas. E essa diversidade, irmãos, entre nós, ela ajuda a fortalecer o corpo, fazendo um trabalho complementar. Todos nós, irmãos, estamos como todos os organismos, todo organismo do nosso corpo, todas as células, todos os ossos, todos os músculos, irmãos, eu e você estamos ligados. Somos dependentes uns dos outros. O funcionamento adequado, saudável do nosso corpo, de cada parte, é essencial à saúde geral do corpo. Irmãos, nós não podemos abrir essas portas se você não colaborar conosco. Nós precisamos de você. Nós somos um corpo, e quando nós olhamos essa mesa, irmãos, quando nós olhamos essa mesa nessa noite, o que me veio na cabeça essa noite é unidade. Como eu disse no começo, você que não veio semana passada, você é uma resposta de oração, porque nós oramos para que você estivesse aqui nessa noite, e a pessoa que está do seu lado aqui hoje, ela vai cear com você, e nós juntos vamos poder lembrar do sacrifício de Jesus e celebrar que Ele está vivo. E podemos fazer isso juntos, irmãos, diferente de pegar lá um suco de uva e um pão na sua casa, vendo Fantástico, e você comer sozinho. Não! Nós estamos aqui nessa noite para celebrar isso juntos. Juntos. Nós estamos aqui juntos. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios 4, versículo 16. Efésios 4, versículo 16 diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, o autor de Efésios está dando algumas dicas para nós, e a primeira delas, ele que diz que esse corpo que nós falamos, o nosso corpo, o corpo de Cristo, ele precisa ser um corpo bem ajustado. E se nós pensarmos em algo bem ajustado, nós precisamos lembrar e assimilar e pensar, irmãos, é como se você estivesse pegando e apertando um parafuso. Se o parafuso não estiver bem ajustadinho, alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai cair, alguma coisa vai quebrar e você vai ter um problema.
O que o autor está dizendo é que nós, o corpo de Cristo, nós precisamos estar bem ajustados, nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar bem apertadinhos, nós precisamos estar sem nenhuma folga, bem justinho, bem ajustado, bem alinhadinho, avançando e caminhando para que o corpo possa ter aquilo que o autor fala no versículo, ó, esse corpo ajustado, ele cresce. E ele cresce, e ele mesmo vai se edificando, porque ele é saudável, porque ele está funcionando corretamente, porque ele não tem nenhuma célula que é um parasita, porque ele não tem nenhuma célula que é cancerígena. A segunda coisa que o versículo fala, irmãos, é que ele é unido pelo auxílio de todas as juntas. Ele é unido. É o que diz a NVI, na sua Bíblia provavelmente está dizendo consolidado, talvez dizendo uma outra versão. Todas as juntas, sem exceções, todas as juntas precisam estar unidas, precisam estar consolidadas. E as juntas, irmãos, para o nosso corpo são as articulações, são as regiões onde os ossos se ligam. E eles se ligam uns aos outros para que os atritos sejam amenizados, para que um osso não bata com o osso e você viva com dor, para que um osso não bata com o osso e você viva uma situação de desgaste. As juntas podem fazer isso, sem exceção, unidos, ligados, para amenizar os atritos, bem ajustados, unidos. É isso que nós devemos. E a terceira coisa, irmãos, é que existe a necessidade de uma justa cooperação de cada parte. É o que diz o versículo 16. Justa cooperação de cada parte. Cada um, irmãos, tem a sua função. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por estar. Você não caiu aqui de paraquedas. Não, você está aqui porque você deveria estar aqui, irmãos. Você está aqui porque a vontade de Deus que você esteja aqui nessa noite, a vontade de Deus que você faça parte dessa comunidade. Se nós então entendemos que existe uma justa cooperação para cada um de nós, irmãos, cada um tem uma função. E quando a palavra diz que é justa, significa que ninguém deve ser sobrecarregado. É uma justa divisão. A coisa é justa, ninguém está sobrecarregado, porque é uma justa cooperação de cada parte. Eu e você temos uma justa parte para fazer, para que possamos avançar como igreja, para que possamos estar mais unidos. Se você, como eu, adora futebol, você vai lembrar e você pode entender junto comigo que nenhum time joga sozinho, nenhum craque joga sozinho. Pode ter o Pelé lá, pode ter o Neymar, não importa. Se o Neymar jogar contra outro time sozinho, ele provavelmente perderá. Ele precisa de mais pessoas. Talvez uns tenham mais talento, como o Neymar, outros podem até ter outras facilidades, outras particularidades, mas o importante, irmãos, é que haja uma justa cooperação de todos nós. Uma justa cooperação de todos nós. E quando nós fazemos isso, irmãos, o que acontece é o que diz o texto: a igreja cresce, o reino de Deus cresce e vai se edificando a si mesmo. E quando a igreja cresce, irmãos, o resultado é que nós somos beneficiados também. Ah não, eu vou ficar quietinho aqui, tá bom, só os meus amigos aqui, a gente não precisa. Quando nós avançamos, quando nós crescemos, quando nós somos edificados também. E como então, irmãos, nós podemos cooperar e fazer a nossa parte? A primeira coisa, irmãos, é que cada um de nós, você que está aí sentado, você tem um talento. Olha para quem está do teu lado e fala: você tem um talento. Mas fala com sinceridade: você tem um talento, irmão. Se você não sabe qual é, você vai achar. Mateus 25, versículo 14, uma parábola conhecida. Mateus 25, versículo 14, diz assim: também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O texto continua contando a história, irmãos, de um senhor que deu talentos para os seus servos. E se você lembra da história, o que aconteceu foi: um recebeu 5, um recebeu 2 e outro recebeu 1. Isso significa, irmãos, que nós temos, alguns têm 5, outros têm 2 e outros têm um só. Mas não importa, se você tem esse um só é para servir a Deus, é para fazer a tua justa parte, para que possamos crescer, para que possamos nos edificar. Cada um de nós tem algo a oferecer, irmãos. Cada um de nós, seja cantando, seja tocando, seja pilotando o computador, seja dando aula, seja dando uma oferta, cada um de nós tem uma justa cooperação. Eu e você, nós temos um talento. A segunda coisa, nós falamos sobre diversidade. Nós somos muito diferentes, irmãos, muito diferentes. Cada um de nós pensa de um jeito, cada um de nós torce para um time, cada um de nós gosta de uma comida, gosta de uma cor. Nós somos muito diferentes, mas o importante da diversidade, irmãos, se nós reforçarmos isso olhando para o sacrifício de Cristo, que Ele é inclusivo, Ele inclui todos nós. Jesus não fez acepção de ninguém, Jesus amou todos nós, irmãos. Isso significa que não importa se você não torce para o Corinthians como eu, não importa se você não torceu para o Anderson Silva ontem, não importa, importa que você aceita. Você aceita, não importa, porque o que nos liga, irmãos, é o vínculo que nos liga ao amor de Deus, e o amor de Deus é para todos nós. Todos nós somos alcançados com esse amor. 1 Coríntios 12, 22 a 26 fala sobre Deus escolhendo cada membro para dar a sua contribuição única dentro do corpo. Sabia que sabe o que é carruncho? Sabe o que é carruncho? Esse bichinho nojento aqui. Carruncho. Irmão, sabe quantos carunchos e escaravelhos existem? Chuta aí. Quantos? Hã? Chuta aí o número. Me ajuda. 10. Quantos? 10. Quantos? 10 milhões. Não exagera, né? Dorquinhas. 3 mil. Existem 3 mil espécies de escaravelhos e carunchos. Deus é muito criativo. Muito criativo. Até isso foi pensado e foi cuidado, irmãos, para que eu e você tivéssemos a certeza que não tem problema que nós somos diferentes, não tem. Mas no corpo de Cristo, eu e você somos aceitos, com todas as nossas particularidades, não importa, nós somos aceitos. Romanos 15, versículo 7, Paulo está dizendo: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Quando nós olhamos para essa mesa, irmãos, nós lembramos que nós somos aceitos por Cristo, nós somos aceitos por Deus através do sacrifício de Jesus, que pagou um alto preço, irmãos. Nós não poderíamos estar aqui nessa noite, nós não temos o direito de participar se não for pela graça e pelo amor de Deus. E da mesma maneira, irmãos, que eu e você somos aceitos, somos alcançados, somos amados, irmãos, da mesma maneira nós devemos aceitar essa pessoa bonita que está do teu lado, que é diferente de você, que é diferente de mim, mas ainda assim nós precisamos nos aceitar. Paulo, em outro momento, fala até sobre suportar. E o versículo termina dizendo: vocês precisam fazer isso, sabe para quê? Para glorificarem a Deus. Nós nos aceitamos para que Deus seja glorificado. Nós estamos aqui juntos nessa noite, celebrando a ceia do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. A terceira coisa, irmãos, fala sobre união. Falamos sobre diferenças. Essas diferenças não importam, porque nós temos um único ideal. E João 17, 20 e 21, Jesus está dizendo assim, na versão NVI: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus está orando por nós.
para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Jesus, irmãos, sabe que o fim, nesse momento que Jesus está fazendo oração, Ele sabe que o fim está muito próximo. Ele tem certeza que o fim está chegando, e Ele ora por uma última vez, e Ele ora pelos seus seguidores, e Ele não orou para o sucesso dos seus seguidores, Ele não orou para que eles não deixassem de ter tribulações, dificuldades, nem pela segurança daqueles homens ou pela felicidade deles. Ele ora por unidade. Jesus orou para que você pudesse ser um. E quando nós pegamos o cálice, quando nós comemos o pão, nós participamos do mesmo sacrifício. E nós lembramos que Deus amou eu e você da mesma maneira, irmãos. E nós podemos trocar o cálice nessa noite. Nós podemos fazer isso, irmãos, fazendo parte desse corpo, unidos, irmãos, unidos. Unidade é algo que é importante para Deus. A desunião incomoda. Quando nós somos desunidos, isso incomoda Deus. João 13,35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A unidade promove a crença. O melhor exemplo, irmãos, de Deus, o melhor exemplo de que nós possamos expressar a nossa fé da melhor maneira, irmãos, é quando nós estamos unidos, quando nós somos um povo com todas as diferenças, que estamos aqui celebrando a Deus e nos amando e nos aceitando. Um cara chamado Herman Melville diz que nós não podemos viver exclusivamente para nós mesmos. A vida de cada um de nós está ligada à vida dos outros por milhares de fios invisíveis. Se você está aqui nessa comunidade, irmãos, significa que você está ligado a mim, está ligado ao Gabriel, está ligado a Patrícia, está ligado ao irmão Amário por fios invisíveis. Isso faz com que nós sejamos esse corpo de Cristo. E quando isso não acontece, irmãos, um outro cara chamado Paul Bilger diz que o maior problema hoje é que a igreja tem sofrido contínuas, frequentes fragmentações. Isso tem sido o maior escândalo do século. Isso tem sido, esse cara fala que a maior estratégia de Satanás tem sido desunir a igreja, tem sido plantar a desunião para que haja fragmentações, para que as pessoas sejam perdidas. Nós precisamos ser unidos, cada vez mais. Nós precisamos caminhar juntos, nós precisamos nos aceitar, nós precisamos nos suportar. A quarta coisa é que nós precisamos ter um único objetivo. Nós precisamos ter harmonia. 1 Coríntios, se você está com a Bíblia na mão, 1 Coríntios 9. Gabriel, deixa para mim. 1 Coríntios 9, versículo 24, diz o seguinte: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Versículo 26: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Paulo está dizendo: vocês precisam ter um alvo, vocês precisam ter um objetivo, vocês precisam pensar e caminhar juntos, vocês precisam entender qual é o chamado de vocês, irmãos. Precisamos entender eu e você qual é o nosso propósito. E o nosso propósito no reino, irmãos, está muito claro em Lucas 10. Você pode ler depois da sua casa Lucas 10. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos levar a mensagem de paz.
Nós somos escolhidos para levar essa mensagem, a mensagem desse Jesus que morreu por nós, a mensagem desse amor incondicional, a mensagem de ser aceito independente da circunstância. Irmãos, essa é o nosso objetivo no reino, mas nós temos um objetivo também como igreja local, nós temos um objetivo como membros da Graça e Paz. Nós temos o objetivo de pregar a palavra de Deus, de aprender, de estarmos aqui em comunhão, de vivermos essa unidade cada vez mais, nos aceitando. Precisamos de um único objetivo. Paulo falou, não fica golpeando o ar, não fica correndo sem objetivo nenhum. Tenha um objetivo, sai do seu lugar. A quinta coisa, a penúltima coisa, irmãos, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que servir a Deus, fazer parte dessa unidade requer um trabalho árduo. Irmãos, ainda mais porque ninguém aqui é remunerado. Ninguém é remunerado. Quando você oferta, quando você arrasta uma cadeira, quando você serve a ceia, quando você dá uma aula, irmãos, você faz isso por amor a Deus. E nós fazemos isso, irmãos, porque entendemos que nós vivemos para Deus. Se nós olharmos essa mesa nessa noite, irmãos, se nós olharmos essa mesa e lembrarmos com consciência, irmãos, não é lembrarmos como se fosse uma historinha bonitinha que nós aprendemos e carregamos na nossa vida. Não, isso não é. Nós não somos simplesmente religiosos que fazemos isso como uma rotina. Irmãos, o que nós fazemos nessa noite tem vida. Nós relembramos realmente o sacrifício de Jesus que aconteceu. Ele morreu naquela cruz, ele não era culpado, irmãos, ele não devia nada. Eu e você nós precisávamos pagar esse alto preço que foi pago por Jesus. E o que nós fazemos nessa noite, relembrando isso, é agradecendo. E se nós tivermos essa consciência, irmãos, nós precisamos lembrar que esse sacrifício foi a paga daquilo que nós devíamos. Nós somos comprados por um alto preço. E se nós somos comprados, irmãos, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Quem é dono de nós não é mais seu pai, sua mãe, seu esposo é Deus. Nós pertencemos a Deus, irmãos. Nós deveríamos ser até tratados como escravos, porque nós somos comprados. Mas Deus faz algo além, Ele nos chama como filhos. Somos filhos. Ele nos trata como filhos, nós temos parte da sua herança. E se isso for uma realidade nas nossas vidas, irmãos, se isso arder nos nossos corações, quando você vê um copo caído aí no chão, você vai pegar dando glória a Deus, vai jogar no lixo. Você vai vir para a igreja dando glória a Deus, chovendo, com sol, domingo de manhã, quarta-feira, domingo à noite. Importa que nós vivemos para Deus, irmãos. Nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. Isso fala sobre superação, porque eu sei que é difícil. É difícil sair da tua casa, é difícil acordar cedo. É difícil. Mas nós estamos aqui, irmãos, entregando a nossa vida a Deus. Nós estamos aqui agradecendo a Deus pelo sacrifício, por tudo que temos, Deus. Por tudo que temos, pela oportunidade de respirar, pela oportunidade de estarmos aqui, com dificuldades, sem dificuldades, com contas a pagar, com dores. Obrigado, Deus, porque podemos estar aqui nessa noite, porque podemos participar e celebrar o sacrifício de Jesus. E a sexta coisa, Deus, é que nós precisamos buscar cada vez mais fazer melhor. Como corpo, nós precisamos funcionar direitinho. Irmãos, porque se uma célula funcionar ruim no teu corpo, vai tudo ruim. E se nós não funcionarmos direitinho, com perfeição, no corpo de Cristo, irmãos, tudo vai dar errado. Vai faltar alguma coisa, vai ter uma lâmpada que vai ficar queimada, vai ter alguma coisa que não vai acontecer. Nós precisamos fazer certinho. Eu adorava quando na minha juventude, o pastor Silas falava para nós que a gente fazia 99, não fazia 100. Ou seja, não tá bom, vocês estão fazendo quase 100. 99.
Sempre faltava 1%. Sempre faltava. Ele falava isso para poder motivar a gente, para que a gente entendesse realmente que a gente precisava entregar tudo para Deus. Nós podemos fazer 100%. Quando nós entendemos que nós somos um corpo. Quando nós entendemos que quando você não vem, irmãos, como você não veio domingo passado, nós sentimos a sua falta. Quando você não vem, parece que tem algo que está faltando. Tem uma célula faltando, tem um osso faltando, tem um ligamento faltando, tem alguma coisa faltando. Porque nós somos um corpo. E é o que acontece. Você provavelmente vai lembrar de pessoas que não estão aqui nessa noite. O corpo não está funcionando no seu. Tem alguém que faltou, tem alguém que pulou fora do corpo. Tem outro compromisso e não está aqui. E o que acontece, irmãos, é que o corpo não funciona corretamente. Nós precisamos entender essa unidade. Um cara, um estudioso chamado Blaise Pascal, muito conhecido, um físico, um matemático e um teólogo francês, ele diz o seguinte: ser membro de um corpo como nós é não ter nem vida, nem ser, nem movimento, exceto por meio do espírito, do corpo e para o corpo. Pascal está dizendo, entende uma coisa, se você faz parte do corpo, você não pode fazer nada fora do corpo. Você não pode ter uma carreira solo, você não pode largar as coisas, você precisa fazer tudo por meio do espírito, do corpo e para o corpo. Nós precisamos entender que vivemos para esse corpo e tudo que fazemos, irmãos, tem um impacto nesse corpo. Quando não estamos presentes, quando faltamos, não importa, irmãos. E o que nós estamos, e o que eu, irmãos, quero deixar para vocês dessa noite, por isso que eu disse para você, se você não estava aqui no domingo passado, está aqui, você é a resposta de oração, porque nós oramos por você essa semana, porque nós temos saudade, porque nós sentimos falta das pessoas que não vêm, porque nós somos um corpo, irmãos, e nós queremos nessa noite celebrar e trocar o cálice com esse corpo, em unidade. Nosso desejo é que a todas as pessoas que provavelmente você lembrou, que estão deixando essas cadeiras vazias, estivessem aqui, para que a gente ficasse 2 horas trocando cálice, não tem problema. Não há vida fora do corpo. Tudo é por meio do espírito, do corpo e para o corpo. Eu queria que você abrisse comigo Efésios 2:22, eu vou terminar com isso. Efésios 2:22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Edificados juntos. Estamos aqui caminhando como corpo, sendo edificados a cada dia juntos, não separados, não caminhando sozinhos, juntos. E nessa noite nós podemos celebrar essa ceia juntos. Nós podemos relembrar do sacrifício de Cristo juntos, não separados, não você lá na sua casa, mas juntos. Nós podemos dar um abraço, eu posso dar um abraço em você nessa noite. Nós podemos celebrar a ressurreição de Cristo juntos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos participar da ceia. 1 Coríntios 11, versículo 23, as palavras de Jesus. Pois recebi as palavras de Paulo, lembrando do momento de Jesus naquela ceia, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem
em memória de mim. Nós trazemos à memória esse sacrifício, Deus, que nos fala de aceitação, nos fala de amor, nos fala de unidade, nos fala dessa necessidade de nós sermos esse corpo que precisa estar bem ajustado, que precisa funcionar da maneira correta para que possamos avançar como igreja. E quem pode participar? Pode participar aqueles que já entenderam o sacrifício de Jesus e aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois disso, externalizaram isso através do batismo, deixaram claro que agora vivem para Deus, quando saem da água e morrem para o mundo. A terceira coisa, irmãos, é que tudo a ver com o que falamos essa noite: unidade, fazer parte do corpo de Cristo, fazer parte do corpo representado aqui, localmente na Graça e Paz ou em outra igreja. Pode ser que você seja de uma outra comunidade e nos visita, mas você só está nos visitando, você tem comunhão com a sua igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Você deixou o corpo uma célula faltando lá, se você veio nos visitar. Mas você faz parte, está em comunhão com esse corpo, você pode participar em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos participar com alegria, vamos participar reafirmando essa unidade nessa noite. Amém, queridos? Amém? Queria chamar o irmão Amaro aqui.